Olá! Hoje nós vamos dar início, ao capítulo 15 do livro do Mecanismos da Mediunidade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Então, esse capítulo, o que ele fala? Ele fala a respeito das cargas elétricas e cargas mentais. Poxa, mas cargas elétricas, cargas mentais? Pois é, a gente acha que não, mas tudo tem eletricidade, tudo tem energia. Então a gente vai ver nesse capítulo o que, como se faz, como que acontece em relação à eletricidade e o pensamento. Qual é essa ligação, que a gente tem em relação a isso? Então, começa aqui a falar. Esse capítulo é dividido por subtítulos, Então agora a gente vai falar sobre experiência vulgar. E aqui, para examinar as ocorrências do fenômeno mediúnico indiscriminado, referimos-nos linhas antes ao fenômeno hipnótico de ordem popular, em que os hipnotizadores e hipnotizados, sem qualquer recurso de sublimação dos espíritos, se entregam ao serviço de permuta dos agentes mentais. Então, ele está falando aqui, no capítulo 13, foi falado sobre a hipnose, Como se ocorria e como se ocorre a hipnose. E aqui ele está falando, quando ele fala assim, entregues a uma permuta, de agentes mentais, que ali eles estavam fazendo algo tipo para divertimento, para aparecer, mágicos, hipnotizadores, e que existe realmente a questão da hipnose. Mas só para hipnose ocorrer, o hipnotizado tem que permitir. Ele tem que dar abertura para que isso ocorra. Então vamos lá. Contudo, para gravar linhas básicas no nosso estudo, recordemos a propagação indeterminada de elétrons nas faixas da natureza. O que acontece? Existe a gente é cercado de ondas eletromagnéticas, que a gente não consegue ver. Mas a gente é cercado dessa propagação, tanto de ondas eletromagnéticas, ondas sonoras, ondas luminosas, Então a gente está ali cercado dessa energia. E aí, quando ele começa a falar aqui, que a gente pode notar isso, que às vezes a gente não está vendo, não acredito, Mas quando ele escreveu esse livro, que em 1959, não havia ainda celular, a gente não tinha tanto Bluetooth, entendeu? Então a gente não tinha toda essa tecnologia. E que era difícil para as pessoas entenderem isso. Como é que pode ser elétrico? Como pode captar energia? Então, ele deu o exemplo, para ver essa questão da atração e da repulsividade do quê? Deu exemplos. E esses exemplos, por isso que fala experiência vulgar, porque é uma experiência muito boba para a gente captar essa questão da eletricidade. Só que naquela época era necessário, e até mesmo porque André Luiz, Emmanuel e todos os espíritos, eles sempre colocam a questão da ciência, Para não falar que é por conta do acaso, é por conta do nada. E sim porque tudo há uma ciência, englobada nas questões espirituais, Então, para comprovar o que eles estavam falando. Aí ele pega aqui e fala a respeito do exemplo, para a gente ver a eletricidade, da caneta tinteiro, que esfregada na lã e colocada perto dos papelzinhos, ela atrai aquilo ali, Você fricciona e aí vai formar os elétrons ali, vão carregar mais livres, se agregam, e ela tem uma eletricidade. A gente acha que a maioria, já fez um experimento, e se não fizeram, é bom fazer, até perto de crianças é muito legal. Você pega um pente, passa no cabelo, primeiro você corta os papelzinhos,
É bom cortar uns papelzinhos assim, papel higiênico que é mais fininho, você corta vários pedacinhos pequenininhos. E aí você passa o pente no cabelo, né? Ou a escova de plástico no cabelo e coloca próximo a esses papelzinhos. Eles vão ser atraídos pelas coisas. Aí você tá vendo? Tem uma energia ali captando, né? Porque se fez elétrons negativos e eles acabam atraindo alguns elétrons neutros, alguns elétrons mais, né? Como é que eu posso? Neutros, né? Do papel. Então vamos lá. Efetuada essa experiência, né? A operação acontece o quê? Elementos portadores de carga positiva, ou mais exatamente, muito pobres de elétrons, sejam os pequeninos fragmentos do papel serão atraídos pelo pente ou pela caneta, como ele disse no exemplo. Aqui ele dá um outro exemplo de quê? Da máquina eletrostática. Né? Mas o que é essa máquina eletrostática? É uma máquina indutora de energia. Para dar né? Ele fala aqui. Os discos de ebonite. O que é ebonite? É um plástico duro, né? Tipo um disco, né? De vinil, mas é aquele plástico duro em atividade rotatória, né? Com que as esferas tenham energia. Vou explicar mais ou menos para a gente poder entender. Vamos imaginar que a gente tem dois discos. Esses discos, um disco aqui e um disco aqui, né? É a máquina que eu tô falando aqui, é a máquina eletrostática. Tem um disco aqui e um disco aqui. Aí aqui é dividido bem pequenininho, né? Com um plásticozinho bem pequeno, mas elas dá um espaçozinho. Nela tem metais, né? Circulado de metais, várias plaquinhas de metais. E aí, aqui tem a placa, aqui são as placas, ó, as duas plaquinhas aqui. Aí aqui tem, né, vou virar para vocês entenderem, tem dois ganchos aqui, e tem uma bolinha, uma bolinha de metal aqui, né, seguida aqui com uma haste, mais uma bolinha de metal. Quando você faz a fricção, né, desses dois discos, vai fazendo um para, né, em sentidos contrários, aquilo ali vai se fazendo o quê? Vai criando-se uma parte aqui ionizada entre as duas. Essa parte ionizada, né, começa a aumentar. O que esses ganchinhos fazem? Eles captam essa energia, esses elétrons, né? Um pedaço positivo, um pedaço negativo, e mandam para essas duas esferas. Aí dá aquele raiozinho. Então, isso aqui, ele está mostrando que existe, né, essa eletricidade, esse campo, que só através disso aqui, né, da fricção, não é da fricção, é desse espaço ionizado, né, capta os elétrons, né, positivos e negativos, e aqui faz aqui, captando as duas bolas aqui de metal, elas dão uns raios, né? Isso é uma máquina eletrostática, que ele está mostrando que não foi somente com o movimento, a gente rodando as duas ali, através de uma alavanca, fez com que houvesse essa energia. Então, a gente também tem outro exemplo, né, para ficar mais prático, né, o globo de plasma, que é o globo de Tesla, né, que ele faz o quê? Ele tá ali, né, aquela é uma bola com outra bolinha dentro, acho que vocês já viram que a gente coloca a mão e o cabelo arrepia, né? Então também tá mostrando que a gente conduz eletricidade, né? E também a gente pode lembrar um outro exemplo muito bom, quando a gente tá dando choque nas pessoas, ou então quando a gente recebe um choque. Não sei se já aconteceu isso com você, acontece muito comigo, principalmente na época de frio. Né? Por que eu tô falando isso? Porque eu visto a blusa de frio, né? E fico ali. E aquilo ali tá friccionando. Aí eu entro no carro
também tem a questão do assento, né? Flexionando, a gente está dirigindo, tá ali, flexionando a roupa. Quando a gente sai do carro e a gente pega na porta para fechar, a gente toma aquele choque, escuta até um barulhinho às vezes. Então, é também mostrando que existe uma energia eletrostática que acontece, esses raios. Nossa, a pessoa tá dando até choque, né? Muitas das vezes a gente dá um choque em alguém, por quê? Por causa dessa energia estática, né? Um atrito com outros materiais. Então vai causar o quê? Um desequilíbrio, né? Ali vai o quê? Vai ter mais cargas e a gente, para liberar essas cargas, a gente dá um choque, porque aí vai embora esse excesso de carga. Então esse excesso de elétrons, né, sai para outro condutor. Então é assim que acontece. Então esses aí são exemplos, mesmo para a gente saber, né? Pô, é mesmo, acontece isso, porque a gente não vendo, a gente, será que é mesmo? E agora, com a tecnologia, a gente consegue ver melhor, né? Ver assim, né? Entre aspas, saber que existe, porque como é que um celular, né, funciona? Não tem fio nenhum agarrado nele. Antigamente era tudo no fio, né? Mas como é que agora é? Se não tá ligado ao fio e a gente capta o Wi-Fi, o Bluetooth. Então, graças a Deus, a gente não consegue ver todas essas ondas, né? Eletromagnéticas, né? Por quê? Já pensou se a gente fosse ver? Que tristeza que ia ser? A gente ia ficar doido, né? A gente já não é muito normal, né? Então, você imagina bem. Então, vamos lá. Aí ele vem falando também a respeito das camadas atmosferas, né? As correntes de elétrons livres estão em toda parte. É como eu falei agora. Então, tem tudo aí passando na gente e a gente nem sente, né? Então, até às vezes é falado, né? Alguns médicos na mídia falam que não é muito bom você dormir perto de aparelhos eletroeletrônicos. Por quê? Por causa dessa emissão de energia, entendeu? Que pode sim afetar, né? Você, porque você também é energia. A gente vai falar lá na frente, entendeu? Onde que a gente tem os órgãos com maior carga elétrica. Então aqui, ó, ele fala: nos dias estivais, que são os dias de verão, os conjuntos de átomos ou moléculas de água sobem às camadas atmosféricas mais altas, com o ar aquecido. Quer dizer, então, a água, as moléculas sobem, né? De água. Sobe pelo quê? Pelo ar aquecido, né? Então, ao subir, as zonas de altitude fria, quer dizer, porque aqui embaixo tá quente no dia de verão, né? E aqui tá frio. Então, o ar quente ele vai subindo. Quando chega lá em cima, né? Aglutinam-se formando gotas. Então, forma-se a gota. E que tombam em direção ao solo em relação ao seu peso. Então, ele está falando aqui como acontece a chuva. Todavia, as gotas que vertem de cima, sem chegarem ao chão, por se evaporarem na viagem de retorno, são surpreendidas em caminhos de corrente de ar aquecida, que vão em ascensão, atritando os elementos nesse encontro. O ar quente na subida extrai as moléculas de água, né? Os elétrons que tá nela. Aí subiu, né? Elas se encontram francamente aderidas, arrastando turbilhões para a altura. Quer dizer, sobe aquela água, forma a nuvem. Então, essas nuvens, né? Muitas vezes está carregada de elétrons, né? E quando as correntes eletrônicas vai se agregando, né, atingindo um certo valor, né, elas começam a se formar, as nuvens começam a ter
o quê? Virar máquinas indutoras, porque tá cheia de elétrons ali, em que a tensão se eleva em milhões de volts, dos quais os elétrons em massa, na forma de relâmpagos, saltam para outras nuvens, né? Provocando descargas elétricas. Às vezes tornam, né, feição de faísca, né? Agora a gente consegue ver, quando tem um raio, né? E o raio, mas como é que o raio veio? Vem a respeito desse acúmulo de elétrons, né, nas nuvens e sai o raio lá, assim como a máquina indutora, lembra? Que a gente falou do raiozinho, que bate, que sai aquele né? Acontece isso. Depois vocês dão uma olhada em algum vídeo no YouTube que vai mostrar a respeito dessas máquinas indutoras. É legal ver. Então, o que acontece? Esses elétrons se acumulam nas nuvens, né? E aí aumenta a tensão, um acúmulo de elétrons. E aí, o que acontece? Ele cai, porque acumulou ali. Então, cai em forma de raio, né? Faz os trovões, né, os relâmpagos, né, em relação a isso. Então, o que acontece? A gente já tá vendo aí por que ocorre essa energia. E a gente sabe que se um raio cair, né, na árvore ou algum lugar, o que acontece? Aquilo pega fogo, uma árvore pega fogo, né? Se cai num campo de futebol, o que acontece? A pessoa que estiver lá desencarna. Por quê? Porque é a eletricidade que cai naquele campo, pega ela morre eletrocutada praticamente. Então, é só para a gente poder ver que existem várias energias que estão aqui, né? E isso ele estava mostrando. Isso ele está falando o quê? Do meio material. Daqui a pouco ele vai falar do quê? Do meio espiritual. Então, em identidade de circunstância, quando o planeta terrestre encontra-se Agora ele está falando do quê? Do Sol. Das explosões eletrônicas partidas do Sol. Cargas imensas de elétron perturbam o campo terrestre, responsabilizando pelas tempestades magnéticas que afetam todos os processos vitais do globo. A existência humana, inclusive, porquanto costumam desarticular válvulas microscópicas do cérebro humano. Olha aí, ó. E a gente pensando que não, impondo-se alterações nocivas, tanto quanto desequilibram as válvulas dos aparelhos radiofônicos, prejudicando as transmissões. Aqui ele está falando o quê? Vamos para a parte aqui do corpo físico da gente, que essas ondas do Sol acabam, né, afetando a gente. E quando a gente vê, não, aconteceu que o Sol teve uma explosão que afetou os satélites, a telecomunicação, né, os GPS. Então, o que será? Ele está falando que acontece. E agora já é provado, né, que isso, quando acontece, afeta o quê? O nosso campo magnético da Terra. Por quê? A Terra tem um campo magnético nela. Então, o que é o campo magnético dela? A Terra é um imã grandão, né? Vamos colocar para facilitar. É um imã grandão. Então, aqui tá a Terra. Aqui é a Terra. E aqui fica o quê? Passando as ondas eletromagnéticas, né, dela, né? Vai circulando aqui. Então, vamos colocar para a gente poder lembrar. Tem um ímã, não tem? Quando a gente estuda, ali o ímã, vou pegar o negócio aqui, o ímã tá aqui. E aí ele fica, né, passando aqui as cargas. Ele fica rodando nele, né? Tanto para lá quanto para cá, tem um pedaço positivo e o negativo. Então, fica circulando ali as ondas. E a Terra tem a mesma coisa, que é uma camada magnética, que ela é maior do que a Terra. Então, é aquilo, tá aqui a Terra, ó, maior que o dobro. E ela fica ali. O que acontece?
Essa camada da Terra, ela é chamada de magnetosfera. Então, olha, nome bonito, né? Magnetosfera. A gente tem a magnetosfera. Assim como nós também temos o nosso campo eletromagnético, que daqui a pouco a gente vai falar disso. Dentro da Terra tem um núcleo, só para a gente entender por que é um imãzão. E dentro do núcleo dela, da Terra, é formado de níquel e ferro. Essa formação do níquel e ferro dá o quê? Vamos ser simples assim, dá o ímã. Então ali tem o núcleo não fica estático, ele se movimenta, tá? E aí dá o ímã, né? O ímã fica ali. Então, que o ferro e o níquel não é uma bola de ferro e o níquel não, é o níquel e o ferro derretido. Aí eles estão ali em movimentação. O ímã, ele tem elétrons no seu entorno, aquilo que eu falei. E eles ficam rotacionando, né, em torno do seu próprio eixo. Então aqui está o eixo, fica rotacionando, né? Aqui, aqui e aqui a mesma coisa, parecendo uma borboleta, né? Vamos colocar um exemplo assim. E aí, o que faz isso? Ele fica rotacionando o seu próprio eixo e acaba criando o quê? Eles fazem atrair e repelir materiais magnéticos. Então, tá ali o ímã. Então, essa magnetosfera, né, que são, né, a camada, né, a camada eletromagnética, ela tá ali na Terra o tempo todo, né, fazendo assim, assim, né, a Terra é o meu nariz, para facilitar, ó, tá assim, assim, né. Então, o que acontece? Ah, mas essa o que tem isso a ver? Tem nada a ver? Tem. Porque essa camada, ela o quê? Nos protege do quê? Das radiações cósmicas e vamos colocar aí, dos ventos solares, das explosões que ele faz. Porque o Sol tá aqui, se a gente não tivesse essa camada, a magnetosfera, o que acontece? Quando ele dá aquela explosão dela, de elétrons, de átomos, de tudo, o que acontece? Ele ia atingir a Terra e aí todo mundo, né, já era, não ia existir. Tem estudos que falam que Marte foi a mesma coisa, porque ele acabou a camada magnetosfera dele e o que aconteceu? Tudo morreu, porque não tinha o escudo protetor ali. Então, esse escudo protetor, ele faz com que a gente tenha um equilíbrio do clima, dos ciclos biológicos, na navegação, das bússolas, né? Que na época eu utilizava bússolas, mas agora o que? São o GPS, o Wi-Fi, como é que se diz? Os satélites que estão em volta do globo. Então, isso aí, se dá um bizil, o que acontece? Fica tudo desorientado, inclusive a natureza, porque os pássaros, alguns peixes, as tartarugas, elas, né, elas são orientadas através do campo eletromagnético. Então, olha só. E aí, quando ele fala, né, quando o Sol faz essas explosões, já é sabido que interfere. Eu não sei se foi em 2023 ou 24, foi nessa época agora próximo, que teve uma explosão, né? Uma tempestade do Sol lá, tempestades solares com explosões, que fez o quê? Que as redes de comunicações ficaram todas avacalhadas, né? Apagou um bocado de coisa, alguns satélites ficaram danificados. Por quê? Porque foi muito forte. E acabou o quê? Segurou muita coisa, mas teve coisas que não deu para segurar. Até mesmo porque o satélite lá tá lá do lado de fora, né, da Terra, então acaba que ele sofreu, né, alterações que
veio a calhar aqui na Terra, né? Dá problema aqui. Então, só que essas alterações, se você vê, se nós temos um campo eletromagnético, será que essas explosões também não afetam a gente? Ele falou lá que afeta, ele tá falando aqui, ó. Afeta as válvulas microscópicas do cérebro humano. Então, quando acontece uma coisa no campo magnético da Terra, acontece também no nosso campo magnético. Então, aqui até eu peguei alguns exemplos do quê? Que tem os médiums mais sensíveis, eles captam essa intensidade do campo magnético da Terra também. Além de captar o campo magnético de outros seres, assim como desencarnado. Entendeu? Então, como nós temos também um campo eletromagnético, o médium, né, mais sensível, ele consegue captar aquela pessoa. Então, a gente tem. Agora vamos para nosso corpo. A gente falou da Terra, do níquel e tal. Vamos falar do nosso corpo. A gente tem fenômenos elétricos internos da gente. Uai, mas como assim? Pois é, a célula da gente tem um potencial bioelétrico. O que acontece? Tem cargas elétricas dentro e fora da célula, porque tem a parte ionizada. Então, o que acontece? Para a gente não ir tanto a fundo, ela tem o quê? As funções celulares, elas transmitem os sinais, entendeu? Como os neurônios. Transmite ali através das sinapses, tem energia elétrica ali passando. Então, o cérebro, ele gera ondas elétricas. Aí quando fala, não dorme com o celular perto da cabeça, que faz mal, é justamente por conta disso, para não afetar a sua energia elétrica também da sua cabeça. E aí fala assim, não. Sabe o coração da gente? O nosso coração produz um campo eletromagnético muito maior do que o nosso cérebro. Entendeu? Mas, será? É a batida, a gente não faz eletrocardiograma? Para ver como é que tá a frequência do coração? Como é que tá a pulsação elétrica dele? Entendeu? Então, esse ritmo do coração, ele influencia o quê? No geral da gente. Ele sincronizado com o cérebro, quando tá o corpo, vamos colocar aí o corpo e a mente em equilíbrio, a gente mantém o quê? Mais saudável. Entendeu? Então, aquele negócio, corpo e mente, por quê? Vamos colocar que aqui nosso coração tem que estar numa frequência legal. Porque interfere diretamente essa sincronia, esses batimentos interferem totalmente no ser humano, no bem-estar do ser humano. Então, certas emoções que você altera o quê? Não altera só o seu estado mental. Ele altera o DNA, altera o seu corpo. Por isso que a gente sempre fala, se você ficar na vibração da tristeza, da agonia, da raiva, você tá o quê? Interferindo no seu campo eletromagnético, que a gente já vai falar da áurea, tá interferindo no seu corpo também, em todas as suas células. E aí, ao invés de ela ter uma sincronicidade o corpo todo, o que acontece? Ela acumula elétrons demais, entendeu? Então, não tem, vamos colocar um exemplo, veio agora aqui na minha cabeça. Quando a pessoa tem uma arritmia cardíaca com a frequência alta,
dá um quiprocó danado na pessoa, não é? Porque alterou a frequência da batida do coração dela. Então o trem avacalha. Então aquele campo eletromagnético, ele tá avacalhado, ele tá desorientado, tá desequilibrado. E faz com que isso altere todo o corpo da pessoa. Então vamos lá. Tá vendo aí que agora a gente está falando o quê? De ciência. De ciência. Então vamos lá. A gente não pode se entregar ao sentimento negativo, porque vai prejudicar. Porque da tensão elétrica, não tem até a questão que a gente fica duro, né? Eu tô duro aqui e tal, que tá tensionado. Entendeu? Então, vamos colocar isso aí, né, na nossa cabeça. Então, o nosso coração tem um campo magnético que muda conforme nossa emoção. Emoção positiva, benefícios fisiológicos. Negativa, vira aquele caos, né, no sistema nervoso. A pessoa fica nervosa, até tem gente que começa até a tremer o olho, entendeu? Por quê? Começa né? Então, coração batendo rápido, as doenças aí afetam aqui o coração. Então, uma coisa muito interessante que eu também lembrei agora, como é possível, isso já foi estudado e já foi dito. Os cavalos, eles têm uma audição muito boa. E além dessa audição, eles conseguem escutar e sentir o coração do humano à distância, mais ou menos 1,5 metro, ele consegue sentir aquela pulsação ali. Então, essa sensibilidade dele é o quê? Conforme o campo eletromagnético. E a sensibilidade permite o quê? Ele perceber o estado emocional do ser humano. Então, quando a gente pega e fala, o cavalo e tal, ele faz aquela terapia, né? Esqueci o nome, de andar no cavalinho, e aí o quê? O batimento cardíaco, geralmente é criança, né? Que eu tô me recordando agora, ele começa a entrar num equilíbrio. O que acontece? O cavalo, né? Com a sua batida, seu coração, a sua tranquilidade ali, né? Cavalos do mato, ele o quê? A criança, a pessoa que está fazendo a terapia, ele fica calmo, tranquilo, entendeu? Então, tudo isso aí é ciência, tá comprovado. Então, vamos lá. Agora, ele vai falar das correntes de elétrons mentais. Ué, vamos lá. Dentro dessa analogia das correntes elétricas, né? A gente tem correntes elétrons mentais por toda parte, formando cargas que aderem ao campo magnético do indivíduo. Então, como a gente falou, tudo tem energia aqui, tá? Energia, né? Quando os outros falam, tudo é energia, a gente pensa que é brincadeira, mas não é. É a pura verdade. Tudo tem átomo, tudo tem elétron, entendeu? Então, as ondas do celular passando aqui, né? A onda do Bluetooth, a luz, né? Tudo tá aí. Então, a gente não vê, mas tá tudo aí. Então, ó, por toda a tarde, formando cargas que aderem ao campo magnético do indivíduo ou vagueiam entre eles, de maneira de campos elétricos que acabam sendo atraídos, né, por aqueles que excessivamente carregados lhe afeiçoem a natureza. Quer dizer, que negócio. Ó, tá com raiva. Não, tô na fila. Vamos dar um exemplo da fila? Nem ia falar desse exemplo, mas eu me vi aqui. Tu tá na fila lá, pô, aí chega... Ninguém fica na fila. Ah, eu adoro uma fila. Não tem. Então, tu tá ali na fila, você já não tá bem, né? Você tá doido pra sair daquela fila logo. Aí, o que acontece? Chega uma pessoa.
Aí a pessoa começa a reclamar. Pois é, nossa, que filha é essa? Tô atrasada, olha, o caixa não anda, o seca não anda. Aí você começa o quê? É mesmo, você começa a ficar daquele... Seu estado já não estava muito legal, mas estava ainda suave. Aí chega uma pessoa, um reclamão ali, você começa... Pois é, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, ó, o que você atraiu? Entendeu? Aí você entrou na sintonia. Aí você já tava, não estava bem, já ficou mal. Entendeu? Se a pessoa tá bem ali na fila, pô, a fila é assim mesmo, não tem como eu mudar, tem que resolver, então não tem jeito. Você tá ali conformada, tá escutando uma musiquinha, vai até suave. A pessoa chega reclamando, você fala assim, deixa eu reclamar, tá, só pra não deixar a pessoa, né, no vácuo, né, então a gente, tá bom, tá. Mas, se você entra no campo dela, você fica negativo. Agora, se a pessoa entra no seu campo, você tá tranquilo ali, pois é, né? A gente tem que tá aqui mesmo, tem que resolver, tudo vai mais suave. Então, ele tá falando isso, que o pensamento de cada indivíduo gera um campo magnético, uma aura psíquica, né? Tá ali. Então, recordando a imagem, né, do caneta tinteiro em atrito, com Alain, que ele falou lá, lembra, toda compressão de agentes mentais através da atenção gera a alma um estado indutivo pelos quais atraímos cargas de pensamento em sintonia com o nosso. Então, você abre o quê? Você induz. Tá induzido. Então, você vai atrair o quê? Se você tá pensando no bem, você vai atrair negatividade, né? Vai atrair, porque você está na onda negativa, então você vai atrair negatividade. Então, quando a gente está nesse estado, a maioria da gente está em estado indutivo, que atrai pensamentos e mentes, né? Que vão estar em sintonia ou não com você, né? Então, o que acontece? Se você tá ali num pensamento viciante ou num pensamento de uma tristeza muito grande, que você não quer sair daquela tristeza, porque a gente tem a opção de sair. Se a gente ficar ali pensando, pois é, aquele vitimismo. Ai, coisa de mim. Nossa, nada dá certo pra mim. Oh, meu Deus. Eu sou burro, eu sou ignorante. Mas você não faz nada pra mudar? Você vai atrair o quê? Energias assim. Da preguiça, da ignorância, né? Da raiva, do ódio. Então, a gente atrai cargas assim. Então, quando a gente tá, né, lendo um livro edificante, curtindo a natureza, né, observando as coisas boas da vida, tendo uma conversação interessante, um papo bom, né, a gente tendo uma conversa que agrega, a gente vai trazer o quê? Energias inteligentes, né? E os desencarnados, né, a espiritualidade, ela vai, não, o papo agrega, que legal, entendeu? Então a gente vai atraindo as coisas. Se pensa negativamente, também vai atrair. Programas de televisão, redes sociais, isso ali você cria um campo magnético em torno daquilo ali. Se você tá vendo um filme, né, cheio de sangue, de briga, isso, aquilo outro, querendo ou não, eu gosto também, mas só que a gente acaba o quê? Atraindo a negatividade, atraindo aquele pensamento, né? Isso é quando a gente entrar num outro estudo, falando que você acaba vendo uma situação que de repente você já viveu em outra vida e aí dá o quê? O estalo assim, né? Eu esqueci o nome da palavra que a gente... você abre um campo ali daquele passado, né? Que não era nem para você estar lembrando dele, mas você acaba, deu um clique lá, apertou o botãozinho, ó. Então você já começa a se sentir diferente, né? Em relação àquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado,
Por quê? Porque vai te prejudicar de alguma forma. Então, quando você pega e tá em contato, não, mas essa pessoa só gosta de ver. Pois é, mas assim como você gosta de ver, vamos supor, um filme de terror, de negatividade, né? De coisa ruim, o que você vai atrair? Você vai atrair aqueles espíritos que também gostam de ver um filme de terror, isso, aquilo, outro. Então você vai atrair para você sem necessidade de atrair. Mas eu tô com um pensamento bom. Mas não é. Quando você tá vendo aquele filme, aquela coisa ruim, o que você tá fazendo? Você tá pensando. Nisso que você tá pensando, você tá criando onda. Porque você não vê um filme de terror pensando em Jesus. Na reza, na oração. Você não tá fazendo isso. Então a gente tem que ter esse discernimento. Entendeu? E eu tô falando isso pra você, mas também serve pra mim. Tem que ficar de olho no que eu tô vendo. As séries que a gente tá vendo. Entendeu? Pra não afetar o nosso campo eletromagnético. Né? Então aqui fala que o espírito, né, ele se comunica conforme, né, o campo mediúnico. Então, se um médium, vamos colocar aí, se um médium vai fazer um trabalho, se ele tiver um pensamento lá na coisa errada, como é que ele vai fazer para atrair o espírito positivo? Não vai. E vai ser difícil do quê? Da espiritualidade positiva chegar perto. Porque fica difícil, O trabalho mediúnico é necessário o quê? Os dois, é um trabalho em conjunto. Um trabalho em conjunto. Então, se os dois não estiverem na mesma sintonia, o trabalho não acontece. Entendeu? Então, nos casos até de obsessão, né, nós vamos falar mais adiante, nos casos de obsessões é justamente o que? Essa sintonia. Se você não tá legal, não adianta. Você vai atrair espíritos que também não estão legais. Mas não é fácil, gente. Eu fico com aquela... Tenta mudar o pensamento. Não, sai. Vamos pensar em coisa boa, vai dar certo. Sabe? É a gente... uma constante luta, né? É uma constante luta com a gente mesmo. Então, é a gente que manda, não é o outro que manda. Agora, se você se mantém na negatividade, no derrotismo, no vitimismo, né? E falando que nada dá certo para sua vida, você só fica falando que não dá certo. O que você está emitindo ali a palavra, você está emitindo o pensamento e o que o universo está pegando? Ele está vendo que você está falando, nada dá certo para mim. Então deve ser isso aí que ela quer, que não dê nada certo para ela. Sacou aí? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Assinalemos a analogia, né? A analogia da semelhança aí com caneta tinteiro, né? Da máquina eletrostática. De superfície para salientar a importância dos nossos pensamentos, concentrando em certo sentido, porque é pela projeção de nossas ideias que nos vinculamos às inteligências inferiores ou superiores do nosso caminho. Então, é como eu falei, depende da gente, né? O pensamento é uma fonte constante de energia. Aí não para de pensar, dorme, tá pensando. Então, a gente molda o quê? O nosso campo. Molda a nossa áurea. Nisso que a gente molda, a gente coloca as cores nela, né? Conforme a frequência, que cada cor tem uma frequência. A gente já falou isso lá, acho que no capítulo 9. Então, esta fica conforme a energia que você faz. Negativa vai ficar negativa. Positiva vai ficar positiva. A escolha de quem? É individual, né? Então, vamos lá.
E para estampar com mais segurança a nossa necessidade de equilíbrio perante a vida, recordemos que a maneira das correntes incessantes de força que sustentam a natureza terrestre, também o pensamento circula interrupto no campo magnético de cada espírito, extravasando-se para além com as essências características de cada um. É aquilo que a gente falou. A gente, como a Terra, o nosso campo eletromagnético não cessa, né? Então, aquele negócio. A gente expande, né? A nossa áurea é como uma florzinha, né? Quando a flor tá murcha, ela fica ali, caída. Aí aquela tá ali, aquela aura caída. Quando a gente tá bem, a gente estica o corpo. E também já é dito, né, na ciência que quando você mantém o seu corpo ereto, faz com que o seu organismo fique melhor, as suas energias, né, o seu mental melhora. Então, tem isso também. Então, vamos lá. Queira ou não, cada alma possui próprio pensamento, a fonte inestancável, né? A fonte inesgotável, vamos colocar aí, das próprias energias. Correntes vivas fluem no íntimo de cada inteligência e se lhe projetarem no aulo energético, que é a áurea, né? Estruturando-lhe a aura ou fotosfera psíquica, né? Então é aquele negócio que a gente falou lá em cima. A áurea, né, é formada pelos nossos pensamentos, que é a carga, né, magnética da gente. Então, a base de cargas magnéticas constantes, né, conforme a nossa natureza é peculiar. Então, o que acontece? O pensamento é uma energia que estrutura o nosso campo magnético, que é a base do que? Entrando para a mediunidade, é a base da mediunidade. O nosso campo eletromagnético. Entendeu? Então vamos lá. Aí agora ele entra no outro subtítulo, que é o quê? Correntes mentais construtivas. O que é corrente mental construtiva? É o quê? Em distribuição harmoniosa, igual ele fala, como a natureza encontra-se na distribuição harmoniosa das próprias energias, a caminho justo para o próprio equilíbrio. Sustentando-se em movimento contínuo, o espírito identifica no trabalho ordenado com segurança a trilha indispensável para o seu clima ideal de euforia. Quer dizer, a natureza sempre está buscando o equilíbrio. Entendeu? Ela está sempre buscando equilíbrio. Assim como a natureza, nós também temos que buscar o nosso equilíbrio. Então, já está dito aí. Trabalhar no bem, trabalhar para o seu progresso moral, o seu progresso intelectual, né? Para a asa, né? Para a gente poder subir direitinho. Né? Subir, no caso, nós evoluímos, né? A asa do conhecimento, a asa da moral, né? Então, quanto mais enobrecida a consciência, mais se lhe configurará a riqueza de imaginação e poder mental, surgindo, portanto, o mais complexo cabedal de suas cargas magnéticas ou correntes mentais, a vibrarem ao redor de si mesmo, exigirem mais ampla cota de atividade construtiva, no sentido em que plasmem a vocação e a aptidão. Quer dizer, quando a gente tem uma consciência enobrecida, a gente tem mais poder mental.
o poder de controlar nossos pensamentos. Porque não é fácil, não é essa, eu controlo meu pensamento, né? Mas a gente consegue o quê? Com mais conhecimento, mais trabalho, o quê? A gente libera isso aí. É igual a questão do quê? Quando você vai estressando, vamos colocar estressando aí, você tá o quê? Você tá influenciando no seu campo magnético, você tá tensionando, tá tendo mais eletronegatividade ali e tá fazendo com o quê? Que você não consiga agir. Principalmente quando a gente tá, não tem um ditado? Cabeça vazia, oficina do diabo, cabeça que não pensa, passarinho farninho. Não tem esse trem assim? Então, é a mesma coisa a gente. Quando a gente não está trabalhando, não quer trabalhando de carteira assinada, é fazendo alguma coisa, entendeu? Pro bem, não, mas eu tenho que fazer o bem ali pro vida. Também, mas pro bem da sua casa, a limpeza da sua casa, a limpeza do seu quintal, fazendo um artesanato, uma coisa assim, você tá o quê? Você tá tirando aquela energia em excesso. Você está pensando em outra coisa, você está pensando em algo construtivo. Entendeu? Ou quando você trabalha demais, você faz muita coisa, né? De repente no seu trabalho, que você trabalha da sua carteira assinada ou do seu trabalho autônomo, você tá aquele estresse que é muita tensão, o que você faz? Procura uma outra atividade com o que? Porque você extravase aquela energia negativa e não transforme essa negatividade que está em você, que está causando estresse, em negatividade para o outro. Em vez de você pega, vai fazer uma academia, vai fazer um artesanato, vai cantar, né? Vai fazer uma caminhada na natureza, porque você vai eliminando essa carga aí, para não dar tempestade, né? É aquele pessoal que tem nos desenhos animados, antigamente tinha uma nuvenzinha escura assim, um tanto de raizinho. Então, vai tirar isso fazendo outra coisa, né? Então, aqui falando. Então, o trabalho, tipo assim, eu coloquei aqui até um exemplo. A gente, no trabalho do passe, o pensamento do médium, ele tem que estar ligado ao bem. Para quê? Para ele emitir as correntes eletromagnéticas positivas para ajudar o paciente, proporcionando o quê? Uma renovação, um alívio. Só que não adianta a pessoa receber um passe se ela estiver pensando em outra coisa. Assim, quando você vai receber um passe, né? Geralmente a gente vai estar, pense em Jesus, pense numa coisa boa, o passe, o reiki, né? Esses trabalhos de energização, se você tiver com a vibração em outra coisa, pensando em outra coisa, você não vai captar. Entendeu? Por causa do campo eletromagnético. Não é à toa que a gente fala, se liga aí. Quando você estiver assistindo uma palestra, espírito, ou padre falando, ou pastor falando, se liga no que ele está falando. A energia tá ali, a energia do bem, se estiver falando coisa do bem, né? A energia tá ali, você tem que captar. Não adianta você ir para uma palestra, para um culto, pensando no que você vai fazer na sua casa. Olha, eu tenho que contratar o pedreiro, ai meu Deus, eu tenho que fazer minha unha amanhã, eu tenho que fazer meu cabelo, ai meu Deus, o que eu vou comprar para o almoço de domingo? Ai meu Deus, aquele meu chefe. Não adianta. Não vai resolver muito seu problema, não. Você vai passar raiva aí e perda de tempo. Entendeu? Porque você pode, pela misericórdia divina, você pode até receber um pouquinho. Mas tudo aquilo que você poderia ter recebido, ali você não recebe, porque você não estava aberto para isso. Entendeu? Então vamos lá. Vamos que o tempo passa rapidão, né? Então vamos. Então, para manter o equilíbrio, a gente precisa usar as nossas energias mentais no trabalho ordenado, né, benéfico. Criar um círculo de quê? Um círculo virtuoso
né, promovendo um crescimento pessoal e moral e bem-estar. O trabalho é essencial para liberar essas energias acumuladas, né? Que a gente falou. Então a gente tem o quê? Que ampliar nossos talentos. Entendeu? Aquilo que a gente gosta de fazer, a gente não pode deixar de lado. Igual eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar. Eu sinto falta. Quando eu pinto, eu desenho, o que que faz? Faz eu ficar mais tranquila. Eu pego a tinta, eu pego o lápis e desenho. Ah, mas isso é fácil? Não, porque às vezes, não só para vocês, quanto para qualquer um, a gente acaba não dando prioridade para a gente e não faz. Aí a gente vai acumulando o quê? A carga negativa. Porque, eu queria fazer, mas não faz. Eu queria tanto, mas não faz. Porque a gente só vai dando prioridade para quê? Para o problema. A gente tem que parar um pouco de ficar dando prioridade para o problema. Por que a gente só dá prioridade pro problema? Aí, a prioridade a gente faz, que eu tenho que resolver esse problema. O problema fica o quê? No seu campo magnético. E lá, o universo, todas as energias, só vê o quê? O problema. Então, vamos lá. Então, é aqui, deixa eu ver onde é que paramos. Então, em todos os departamentos de ação, ele está falando aqui, o espírito é chamado a servir. Isto é, servir em benefício de todos, sob pena de conturbar a circulação das próprias energias mentais. Então, se a gente faz atividades construtivas, além de a gente ajudar o próximo, a gente ajuda o quê? A nós, de forma saudável, evitando essa tensão, né? Igual essas tempestades aí de raio. Porque quando a gente está muito nervoso, a gente às vezes o quê? Manda nossos raios para quem não tem nada a ver. Entendeu? Fazendo o quê? Que aquela pessoa também, se ela estiver fragilizada, ela acaba entrando no seu campo magnético negativo. Então vamos lá. Aí agora tá falando, né? E também, gente, no amor, a pessoa, se você tá com amor, você tá resignado, né? Você tá com paciente, a pessoa começa assim, não, eu gosto tanto de ficar perto daquela pessoa, aquela pessoa é tão, assim, positiva, nossa, aquela pessoa é alegre, oh, poxa, vou ficar perto dela, é gostoso, eu me sinto bem próximo daquela pessoa. Porque o campo eletromagnético está no bem, está na tranquilidade, está na alegria de viver, sabe? Então, isso é bom. Poxa, a gente tem que ter o ouvido também de escutar o próximo. Não, mas a pessoa é negativa, só fala de problema. Tá, a pessoa só fala de problema. Joia, tudo bem. É o problema dela. Você está com o seu campo eletromagnético ali, ó, joinha, forte. Você não está abalado. O seu campo eletromagnético está mais forte e positivo do que o dela. Quando ela começa a falar com você, o seu campo magnético também influencia no campo magnético dela. E faz com que comece a transformar. Ao falar, ela escuta o que ela está pensando, deixa a pessoa falar, ela falou, ela através das ondas de som dela, ela também vai escutar o que ela está falando. E ela, escutando o que ela está falando, ela consegue ver o que tem no pensamento dela. E através dessa escuta do problema que ela está falando, ela está fazendo, opa, tem como eu resolver. E o seu campo, a sua vibração positiva faz com que o campo dela se modifique e ela, às vezes, consiga resolver seu próprio problema. Sacou? Então não é, a pessoa é negativa, eu não vou escutar. Não, você tem que estar positivo.
Você que tem que estar bem. Agora, se você estiver mal e a outra pessoa mal também, aí o negócio dá problema. Entendeu? Então vira aquela tempestade ali. É a mesma coisa. Você chega em casa e tá nervoso, a mulher tá nervosa, o filho tá nervoso. É briga na certa, não é? Porque os dois estão com um campo eletromagnético avacalhado. Então, quando você estiver bem, a pessoa vem brigar com você, larga pra lá, tá bom. Não se afete, não, porque é pior. Então, ó, aqui vem falando. A tensão acumulada de cargas, né, elétricas e faz o quê? Faz a gente ficar destruído. Então, acumulando em si mesmas forças autogeneradas em processo profundo de desequilíbrio, a alma exterioriza forças mentais desajustadas e destrutivas, pelas quais atrai forças do mesmo teor, caindo frequentemente na cegueira obsessiva, da qual muitas vezes se afasta, desorienta pela porta indesejável do remorso após converter-se em intérprete de inqualificáveis delitos. Então, você atrai a parte negativa para a pessoa, né, entra no mal. E nisso que você entra na negatividade, né, começa a causar o quê? Disfunções no organismo, frequência cardíaca, frequência cerebral, né? Os campos, a eletricidade ali começa a alterar. Aí o orgulho, a vaidade, o egoísmo também impedem o quê? O indivíduo de enxergar o caminho certo. Fica cego, né? Pela vaidade, pelo egoísmo, entendeu? Então aí ele torna o quê? Mais vulnerável. Ele torna vulnerável ao quê? A influências de quê? De mentes perturbadoras. Que aí vem o quê? A obsessão. Entendeu? Então, e começa com isso a acontecer o quê? A destruição mental. E isso ocorre tanto encarnado quanto desencarnado. Por que vem aqui falando? Porque igual ele fala aqui, ó. Nessa posição emitem ondas mentais perturbadas pelas quais se ajustam a inteligências perturbadas do mesmo sentido, arrojando-se a lamentáveis estações de humilhação, né, de rebaixamento, em ocorrências deploráveis da obsessão, nas quais as mentes desvairadas ou caídas em modoideísmo vicioso se refletem mutuamente. Quer dizer, aquela pessoa que pensa só naquilo, né, ele tem o quê? Um pensamento fixo, né, de uma ideia fixa no mal, ela vai ficando só por conta daquela ideia. E aí vai ficando a porta daquela ideia, vai ficando a porta daquele trem, não sai da cabeça dela. Pro encarnado, ele não consegue ver mais nada a não ser aquilo. Então as coisas estão ocorrendo em torno dele, ele está perdendo oportunidades, perdendo um monte de coisa, porque ele está com aquele pensamento fixo naquilo ali. Ele não consegue evoluir. Por quê? Ele só pensa numa determinada coisa. Só que ele não busca alternativas para melhorar aquilo ali. E aí fica com aquele problema. Aí entra em depressão, ansiedade, né? No caso do desencarnado, quando ele fica com essa ideia fixa, com esse modoideísmo, o que acontece? Ele se começa a perder a sua forma, ele começa a ter atos destrutivos. Aí, o que acontece? Ele começa a se deformar, o seu perispírito começa a deformar, entrando o quê? No processo de ovoidização, né? Porque é a degeneração máxima da sua energia, pois os pensamentos viciosos, pensamento fixo, faz com que o perispírito se contraia, pensando só naquilo. Então ele perde a sua forma perispiritual, né? Perde a sua forma ali, vamos colocar humana, né? Então, é a raiva, mágoa, depressão,
né? Eles podem levar o quê? A círculos viciosos, né? Que atrapalham o seu progresso. Então, a gente tem que ter muito pensamento disso. Então, aqui, aí semelhantes conturbações, seja no arrastamento da paixão ou na sombra do vício, sofrem a aproximação de correntes mentais arrasadoras, oriundas dos seres empenhados à crueldade e por ignorância. Então, encarnados ou desencarnados, que lhes vampirizando a existência, lhes impõem disfunções de enfermidades variáveis matizes, segundo pontos vulneráveis a que se apresentam, criando um mundo de vastas províncias de alienação e sofrimento. Então, o que a gente precisa? O tal do orar e vigiar. Então, vamos mudar vigiar e orar. Por quê? A gente precisa vigiar nossos pensamentos para que a gente não se torne vulnerável, entendeu? A manipulação de mentes menos esclarecidas. Então, temos que trabalhar no bem, né? Não ficar com aquele pensamento, né? Ir para ambientes melhores, né? Porque dentro daqueles ambientes de rancor, fofoca, vício, você o quê? Você está alterando o seu campo magnético. E conforme essas situações, você vai alterando o quê? A sua saúde, né? Então, vigiar o pensamento, igual ele falou lá, queira ou não, cada alma possui no seu próprio pensamento a fonte inesgotável das suas próprias energias. Somos responsáveis por nossas criações mentais e pelo que emitimos e pelo que recebemos. Porque se você está recebendo aquilo, é porque você está com a porta aberta. Então, eu ouvi de um palestrante aqui no YouTube e eu gostei muito da frase que ele colocou, que cabe para a gente finalizar o nosso estudo aqui. Dizei-me quais são seus pensamentos e eu sou capaz de dizer quais são as companhias espirituais e energias que te seguem. Entendeu? Então, eu esqueci o nome do canal, que é muito bom também, eu esqueci de anotar aqui, para poder ver. Ele falou isso e realmente. Então, entenda, diga com quem andas que eu te direis quem és. Não tem? Jesus falou? Então, a mesma coisa. Vê quais são os seus pensamentos, com quem você está andando. Então, gente, vamos ver, tudo é energia, tudo, né? A gente está envolto de energias. Então, a gente precisa o quê? Saber aonde a gente vai entrar, com o que a gente vai falar, o que a gente vai pensar. Para que a gente não se torne doentes, tanto da alma quanto do corpo físico. Então, fica assim, um grande abraço, né? E obrigado.